Um estranho levou um menino ao hospital e disse que não o conhecia, mas as câmeras. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O táxi deslizou pela rua estreita. Daniel tremia, segurando firmemente um menino inconsciente nos braços. O rosto da criança estava pálido, os cabelos encharcados, a mão caída. Alguém me ajuda. Por favor. Daniel gritou ao entrar pelos portões do hospital. Uma enfermeira brasileira, Isabela, correu até ele, assustada. O que houve? Como está a criança? Eu não sei. Encontrei ele deitado embaixo de uma árvore no parque. Ninguém por perto. Ele não acorda. Venha comigo. Isabela empurrou a porta, gritando, código vermelho. Criança inconsciente. Assistência urgente. 2 médicos e 2 enfermeiras correram imediatamente, pegaram o menino dos braços de Daniel. Um deles gritou, preparem a sala de emergência. Agora. Um médico olhou para Daniel e perguntou, você é o pai da criança? Não, e não, eu só o encontrei no parque. A enfermeira Isabela o encarou desconfiada, você disse que não conhece a criança? Sim, eu apenas a encontrei caída. Eu não podia deixá-la ali. As sirenes das ambulâncias ainda soavam ao longe, mas por dentro reinava um silêncio estranho. Daniel estava parado, a roupa encharcada, as mãos ainda trêmulas. Um médico de meia idade perguntou apressadamente qual o nome dele. Daniel gaguejou, depois praticamente sussurrou, Lucas. Acho que o nome dele é Lucas. Isabela virou-se abruptamente, o que você disse? Você sabe o nome dele? Não, e acho que ouvi alguém chamar. Um médico jovem arregalou os olhos e ninguém aqui mencionou o nome dele. Como você sabe? Eu não tenho certeza, posso ter escutado errado. Isabela deu um passo para trás, o olhar cauteloso, onde você estava quando encontrou a criança? Perto do parque pequeno, perto do ponto de ônibus Rua Santa Lúcia. Ele estava sozinho na grama. Quando me aproximei, já estava inconsciente. Não havia mais ninguém por lá? Não. Um médico idoso cruzou os braços, parece estranho. Um desconhecido saber o nome da criança? Daniel recuou, eu não tive mais intenções, e só queria ajudar. Isabela abaixou a voz, mas falou com frieza, vou chamar a polícia. Daniel arregalou os olhos, eu não fiz nada de errado. Então deixe a polícia esclarecer. Disse um dos médicos. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram. Um deles se aproximou, boa tarde, sou o Tenente Moreira. Foi você quem trouxe a criança? Sim, e eu a encontrei inconsciente. Você conhece a criança? Não, e já expliquei. Mas você sabe que o nome dele é Lucas? Eu só ouvi por acaso. Onde? Eu não lembro direito. A outra policial, uma mulher com o nome Lúcia Barreto no crachá, olhou fixamente para Daniel, qual é sua profissão? Eu fui assistente social, mas estou desempregado há quase 1 ano. Moreira anotou, já trabalhou com crianças? Sim. Lúcia olhou para Isabela e a enfermeira disse que você sussurrou o nome Lucas antes de alguém mencioná-lo. Por quê? Eu não fiz por mal. Não se trata de sequestro. Eu só quis ajudar. Moreira mudou o tom, você está com documentos? Estão na minha mochila e do lado de fora. Então venha conosco. Espera, eu não fiz nada. Daniel protestou. Lúcia respondeu com firmeza suave, se for inocente, vamos comprovar. Mas com os detalhes atuais, precisamos levá-lo à delegacia. Daniel olhou para a sala de emergência pela janela de vidro, eu só quero saber se o menino está bem. Isabela se aproximou e falou baixo, acho melhor você cooperar. Pelo bem do menino. Lúcia colocou as algemas nele. Daniel se assustou, algemas. Mas eu nem fui acusado. Moreira falou com frieza, de medida de segurança, envolve uma criança. Daniel não resistiu,
mas sua voz falhou e eu só queria ajudar. Isabela cochichou com a doutora Clara ao lado e ele parece estar dizendo a verdade, mas, e tem algo estranho. Clara ficou em silêncio. Olhava pela porta da emergência. O menino estava entubado, o rostinho pálido. Moreira fez sinal para Lúcia e vamos levá-lo. Verificar os antecedentes. Lúcia assentiu. Quando estavam conduzindo Daniel pelo corredor, um homem bem vestido entrou às pressas. Terno caro, sapatos brilhantes, o rosto preocupado, mas os olhos duros. Sou Carlos Alves. Pai do Lucas. Onde está meu filho? Clara apontou para a sala de emergência e estamos estabilizando o estado dele. Carlos virou-se rapidamente para Daniel. Quem é esse? Moreira respondeu, ele encontrou o menino inconsciente no parque. Carlos rosnou, de mentira. Ele sequestrou meu filho. Daniel se assustou, de não. Eu não fiz nada. Carlos avançou, os olhos vermelhos e desgraçado. O que você fez com meu filho? Lúcia se colocou entre os dois e por favor, mantenha a calma. Calma. Meu filho quase morreu. E esse homem age como se fosse um herói. Daniel tremia e eu não sei como ele foi parar lá. Só quis ajudar. Carlos gritou, você sabia o nome do meu filho. Foi tudo planejado. Clara tentou acalmar, estamos examinando o menino. Por favor, não crie mais tensão. Carlos olhou para ela, vou processar o hospital se não prenderem esse homem. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, então assentiu, ele já está sendo levado para averiguação. Carlos encarou Daniel com ódio, vou garantir que você vá para a cadeia. Moreira disse, precisamos fazer algumas perguntas. Por favor, venha até a sala. Carlos seguiu o policial sem dizer mais nada. Daniel foi levado para longe da emergência, os passos lentos, ainda algemado. Clara observava sair, com uma sensação estranha crescendo por dentro. Isabela murmurou, ele parece tão perdido. Clara respondeu, vi o menino, e vi algo nos olhos dele ao ouvirem o nome Carlos. Tem algo aí. Isabela olhou para a sala de emergência. Clara sussurrou, vou ficar de olho nele. Exijo que o prendam agora. Carlos bateu forte na mesa da sala da polícia do hospital. O tenente Moreira manteve o tom calmo, Sr. Carlos, precisamos investigar cuidadosamente antes de agir. Não precisam investigar. Sabem quem eu sou? Carlos Alves. Meu filho está desacordado, e esse homem se passa por Salvador? Ele é o culpado. Lúcia, a policial ao lado, falou, tem alguma prova de que Daniel machucou Lucas? Carlos apertou os olhos, e ele sabe o nome do meu filho. Um estranho não saberia. Moreira olhou para Daniel, tem algo a dizer? Já falei, e encontrei ele deitado debaixo de uma árvore, todo molhado. Não podia deixá-lo lá. Só quis ajudar. Lúcia perguntou, você já viu o menino antes? Daniel assentiu levemente, sim, e algumas vezes no parque. Ele ficava sozinho, calado, olhando para o chão. Carlos riu alto, viu. Ele estava espionando meu filho. Não. Eu fui assistente social. Notei por quê e porque ele parecia uma criança que precisava de ajuda. Moreira anotava. Senhor Carlos, quando soube que seu filho estava no hospital? A governanta ligou. Disse que a polícia tinha levado ele para o hospital. Saí da reunião e vim direto. Lúcia perguntou, quem cuida dele normalmente? A babá. Contratei uma pessoa de confiança. Ele brinca perto de casa, tem câmeras de vigilância. Sua esposa? Carlos respondeu seco, divorciados. Eu cuido dele sozinho. Moreira assentiu, anotando. Vamos verificar os depoimentos de ambos. Carlos olhou para Daniel, vou chamar meu advogado. Ele não pode ser solto. Daniel ainda olhava pela janela, para Lucas rodeado de aparelhos e soro. Isabela entrou e disse, tenente, Lucas está acordando.
Carlos se levantou. Quero ver meu filho. Moreira impediu. O médico disse que ainda não é seguro. Sou o pai. Entendemos, mas é preciso seguir as orientações médicas. Carlos rangeu os dentes, virou-se para Isabela. Quem está cuidando dele? Clara. Doutora Clara Ferreira. Carlos murmurou. Tragam ela. Pouco depois, Clara entrou, serena, e ele está recebendo soro. Ainda está fraco. Precisamos de mais tempo. Quero saber o que aconteceu com meu filho. Há sinais de desidratação e hipoglicemia. Precisamos de mais exames. Há machucados? Carlos perguntou com raiva. Clara hesitou. Há alguns hematomas leves. Mas ainda não podemos afirmar nada. Carlos a encarou. Foi ele, não foi? Não sabemos a causa ainda. Moreira perguntou. A criança disse algo? Ainda não. Chorou ao acordar. Não consegue falar direito. Carlos ficou impaciente. Quero ver meu filho. É cedo demais. Ele precisa de estabilidade emocional. Carlos apontou para Daniel. E ele? Vão deixar ele livre? Lúcia respondeu. Está detido. Precisamos de mais informações para tomar decisões. Carlos pegou o celular. Vou chamar a imprensa. O país inteiro vai saber que a polícia não faz nada. Moreira manteve o tom. E isso não ajuda Lucas. Clara interveio. Entendo sua angústia. Mas o menino precisa de calma, não confusão. Carlos cruzou os braços, sentando-se em silêncio, ameaçador. Daniel estava não muito longe, recostado, ainda algemado. Sussurrou para Lúcia. Eu juro que não fiz mal nenhum. Lúcia respondeu baixinho. Se for verdade, tudo será esclarecido. Isabela voltou com um papel. Aqui estão os resultados preliminares. Clara pegou, leu por alto, franziu a testa e saiu sem dizer nada. Lúcia perguntou. Vá algo errado? Isabela olhou ao redor, e sussurrou. Ouvi Clara dizer. E havia arranhões pequenos. Também nas costas. Lúcia franziu a testa. E quem faria isso com uma criança? Isabela suspirou. Carlos disse que ele caiu da escada. Quantos anos ele tem? 5. Lúcia ficou em silêncio. Moreira se aproximou. Precisamos de confirmação do legista. Clara não pode concluir sozinha. Lúcia assentiu. Vamos consultar os especialistas. Daniel sussurrou em silêncio. Eu vi o olhar dele. Não parecia ter sofrido um acidente. Lúcia se virou para olhá-lo. Carlos levantou-se abruptamente. Vou entrar com um processo. Contra o hospital, a polícia e aquele sujeito. Moreira suspirou. É seu direito. Mas eu aconselho que pense primeiro no seu filho. Nesse momento, um segurança chamado Juliano entrou e falou algo em voz baixa com Moreira. Moreira assentiu e olhou para todos. A sala de vigilância informou que as câmeras do parque estão fora de funcionamento hoje por causa de uma queda de raio durante a tempestade de ontem à noite. Carlos riu friamente. Estão vendo? Nenhuma prova. Só a palavra dele. Daniel murmurou. Espero que alguém tenha visto. Moreira ficou em silêncio por um momento, então sinalizou para Lúcia. Prepare a documentação de detenção. Temos que seguir o protocolo. Lúcia assentiu levemente. Carlos sorriu de canto. Finalmente, fizeram o certo. Daniel abaixou a cabeça, apertando as algemas, suportando em silêncio. Nome completo? Daniel Moura. Data de nascimento? 12 de março de 1983. Número de identidade? 48302765L. Lúcia escreveu rapidamente na ficha de informações. Na pequena sala de interrogatório, a luz branca refletia diretamente na mesa metálica gelada, iluminando cada gota de suor na testa de Daniel. Moreira cruzou os braços, encostado na parede. Qual era sua profissão? Assistente social. Onde trabalhava? No Centro de Proteção Infantil Serviço de Proteção à Criança de São Paulo. Por quanto tempo? 8 anos. Por que saiu?
Daniel engoliu seco, fiquei exausto e decepcionado. O sistema não protege as crianças. Lúcio olhou fixamente. Você já viu o Lucas antes? Sim. No Parque Rua Santa Lúcia. Ele costumava ficar sozinho. Chegou a se aproximar dele alguma vez? Não, só observava de longe. Não queria assustá-lo. Então como soube que o nome dele era Lucas? Eu, uma vez ouvi alguém chamá-lo. Uma mulher. Acho que era babá. Moreira se aproximou. Você lembra disso com tanta clareza? Porque ele parecia muito triste, muito mesmo. Lúcia pousou a caneta. Já foi acusado de algo antes? Não. Nenhum caso envolvendo crianças? Nunca. Moreira soltou um suspiro e saiu da sala. Lúcia se levantou, puxou a cadeira. Senhor Daniel, o senhor tem o direito de permanecer calado. Mas se quiser provar sua inocência, é melhor colaborar. Eu estou colaborando. Só queria ajudar o menino. Precisamos verificar tudo. Enquanto isso, o senhor ficará detido. Por quanto tempo? 48 horas. Daniel abaixou a cabeça. Tenho direito a um advogado? Sim. Mas não precisa se preocupar com isso agora, se realmente for inocente. Ele não disse mais nada. Um policial chamado Mateus entrou. Vou levá-lo para a cela. Daniel se levantou e assentiu. Só quero que o menino fique bem. Mateus o conduziu. Lúcia observou e, ao ver Moreira voltar, perguntou: vi então? Ele não parece culpado. Mas tudo joga contra ele. Sim. As câmeras não funcionaram, não há testemunhas, e ele sabe o nome do garoto. Lúcia suspirou, e nos olhos dele vi apenas impotência. Moreira fechou o bloco de notas. Ainda assim, devemos seguir a lei. Na cela, Daniel sentava-se em silêncio na cama de metal, com as mãos no colo. A pequena janela permitia ver o corredor. Nenhum som. Apenas a luz fraca do tubo fluorescente. Um policial chamado Antônio vigiava do lado de fora, espiando pela janela. Ele balançou a cabeça e se afastou. Daniel murmurou: Lucas, será que você está bem? No hospital, Clara entrou na sala de reuniões médicas com um dossiê nas mãos. Clara, perguntou Isabela em voz baixa: como está o Lucas? Ainda fraco. Mas encontrei hematomas estranhos. Carlos disse que ele caiu da escada. Não há indícios de queda. As lesões não batem com a história. O que pretende fazer? Quero solicitar um exame completo. Isabela hesitou. Carlos tem influência. Não me importa quem ele é. Estamos falando de uma criança. Clara saiu sem deixar Isabela dizer mais nada. No setor administrativo do hospital, Moreira atendeu uma ligação da detenção. Alô? Tenente, um advogado ligou pedindo para ver Daniel Moura. Nome do advogado? Ele disse que é um velho amigo. José Henrique. Moreira olhou para Lúcia. Amigo, é? Lúcia deu de ombros. Talvez ele não esteja tão sozinho. José Henrique, um homem de 40 e poucos anos, cabelo grisalho, entrou na delegacia confiante. Apertou a mão de Lúcia. Quero ver meu cliente. Lúcia o conduziu até a cela. Ao ver Daniel, José exclamou: meu Deus, é você mesmo. Daniel levantou os olhos, surpreso. José? Quantos anos, hein? Não acredito que te encontro assim. Obrigado por vir. Lúcia fechou a porta discretamente, dando-lhes privacidade. José sentou-se. Me conte tudo. Daniel narrou desde o início, sem omitir detalhes. José ouvia atentamente. Você nunca mudou. Sempre se importando com os outros. Mas dessa vez, minha bondade foi mal interpretada. Não se preocupe. Vou lidar com a polícia. Já era noite quando Moreira ligou para a perícia. Preciso que revisem toda a área do Parque Rua Santa Lúcia de hoje cedo. Vejam se alguma câmera ainda funciona.
A voz do outro lado respondeu: vamos tentar, mas a chuva danificou muitos equipamentos. Moreira desligou, suspirando: precisamos de um milagre. Lúcia entrou: Clara acabou de mandar os resultados médicos preliminares. Algo preocupante? Os hematomas não batem com uma queda. E há arranhões nas costas. Ela vai fazer um relatório? Ainda não. Ela teme Carlos. Moreira franziu a testa: e não podemos ter medo. No quarto, Lucas dormia. Clara estava ao lado dele, dizendo baixinho: agora você está seguro. Eu prometo. Isabela entrou com um café quente: Clara, estou preocupada com você. Eu sei o que estou fazendo. Carlos apareceu na porta do quarto: o Lucas acordou. Clara assentiu levemente: sim. Mas ainda está fraco. Precisa descansar. Sou o pai dele. Tenho o direito de vê-lo. Estamos monitorando a reação emocional. Por favor, deixe que os médicos decidam o momento certo. Carlos estreitou os olhos: lhe está insinuando algo? Você está me acusando? Só estou fazendo meu trabalho. Sem esperar mais, Carlos empurrou a porta e entrou. Lucas estava de costas, imóvel. Filho, Carlos chamou com a voz suave. Lucas se encolheu. Quando Carlos se aproximou e estendeu a mão, o menino se afastou e enterrou o rosto no travesseiro. Clara entrou rápido: por favor, não force. Essa reação pode causar danos psicológicos sérios. Carlos girou, furioso: sou o pai dele e não posso me aproximar? Clara manteve a calma: esperamos apenas que compreenda, ele está em crise. Precisa de tempo. Carlos olhou para o filho uma última vez e saiu pisando forte. Clara voltou-se para Lucas, levantando suavemente a gola da roupa hospitalar. Hematomas roxos cobriam ombros, braços e costas. Ela apertou o caderno nas mãos. Isabela entrou e sussurrou: está tudo bem? Ele reagiu muito mal ao pai. Disse alguma coisa? Não. Mas o olhar de medo. Veja isso. Clara apontou para os hematomas. Isabela franziu a testa e caiu da escada. Impossível. Pela forma e localização, não faz sentido. Isabela olhou para Lucas: vai relatar a direção? Clara hesitou: Carlos é poderoso. Preciso ter certeza. Lucas gemeu levemente, virando-se para Clara. Clara perguntou baixinho: Lucas, quer desenhar? Ele não respondeu, apenas a encarou. Clara pegou uma folha e lápis de cor: desenhe alguém. Quem você quiser. Lucas pegou o lápis devagar. Rabiscou uma figura. Era alguém com braços longos empurrando uma criança. Abaixo, Clara leu: papai. Isabela estremeceu: meu Deus. Clara apertou o papel: preciso avisar alguém em quem confio. Na delegacia, Lúcia recebeu uma mensagem de Clara: me encontre no hospital. Urgente. É sobre o Lucas. Lúcia foi imediatamente. Ao entrar na sala de descanso dos médicos, Clara mostrou o desenho. Lúcia franziu a testa. Tem certeza de que ele desenhou sozinho? Tenho. Ele nem sabe que sei ler. E agora? Você é policial. Se eu relatar, vão encobrir. Mas se a polícia agir pelo protocolo? Lúcia assentiu: vou cuidar disso. Mas preciso de algo mais, para conseguir autorização para um exame completo. Clara abriu o prontuário: já tenho. Veja os exames e observações. Há sinais de trauma antigo. Não é a primeira vez. Lúcia analisou com atenção, cerrando os lábios: vou levar ao Moreira. Carlos estava no saguão do hospital, falando ao telefone. E aí, como está? Perguntou uma voz masculina do outro lado. Controlado. Mas a médica está desconfiada. Quero que investigue a vida dela. E o maldito Daniel? A polícia ainda o mantém preso. Mas não confio. Vou mandar alguém conversar com ele na cela.
Carlos sorriu friamente, ele não vai escapar. À noite, na cela, Daniel estava encolhido no canto. Um homem alto e estranho entrou. Você é Daniel Moura? Sim. O homem sentou-se, encarando-o, soube que você gosta de se meter onde não deve. Não quero confusão. Só salvei uma criança. Às vezes, salvar a pessoa errada tem um preço. Daniel franziu a testa, e quem é você? Apenas alguém que veio e dar um aviso. Ele se levantou, deu um tapa leve no ombro de Daniel, me espero que saiba se cuidar. Depois que o homem saiu, Daniel ficou imóvel por muito tempo, o olhar vazio. Clara continuava acordada. Sentada ao lado de Lucas, sussurrou, agora você está seguro. Eu prometo. Isabela entrou com um café, e Clara, estou preocupada com você. Eu sei o que estou fazendo. Carlos não é uma pessoa simples. Justamente por isso não posso ficar calada. Isabela apertou o ombro da amiga, então eu não vou deixar você sozinha. Temos novidades. Uma repórter apareceu no saguão do hospital, segurando um microfone, com a placa Pediatria ao fundo. No Hospital São Juliano, onde um menino foi internado em estado de inconsciência, o principal suspeito, um homem em situação de rua chamado Daniel Moura, está atualmente detido para investigação por possível sequestro de menor. O homem foi encontrado carregando a criança no parque nesta manhã, sem qualquer documentação ou relação clara com a vítima. Clara comia às pressas um sanduíche frio na sala dos plantões, os olhos fixos na TV pendurada na parede. Seu rosto escureceu. Sem teto? Eles estão inventando isso. Isabela entrou com uma xícara de café na mão. Você viu? Chegaram a chamá-lo de caçador de crianças. Clara balançou a cabeça, largando o sanduíche sobre a mesa, e ninguém ouve o que ele tem a dizer. Ninguém pergunta o que realmente aconteceu. Isabela sentou-se ao lado dela e suspirou, conversei com algumas enfermeiras. Elas também desconfiam dele, só porque ele parece pobre. Clara respondeu, indignada, então ser pobre agora é crime? No quarto, Lucas continuava encolhido na cama, abraçando o travesseiro. Cada vez que alguém batia a porta, ele se assustava. Clara entrou silenciosamente, sorrindo, quer desenhar mais um pouco. Lucas balançou a cabeça em negativa. Clara colocou alguns bichinhos de pelúcia na cama, qual você gosta mais? O menino apontou para o ursinho cinza. Clara o colocou no colo dele, então esse vai te proteger, tudo bem? Lucas assentiu levemente, ainda com o olhar distante. Clara sentou-se e acariciou os cabelos dele, está tudo bem agora. Eu estou aqui. Isabela bateu levemente na porta e chamou, Clara, você tem um minuto? Clara saiu e fechou a porta, o que foi? Carlos avisou a diretoria que vai buscar o menino esta noite. Clara apertou as mãos, e não pode. Não enquanto houver tantas dúvidas. Mas ele tem a guarda legal. E a direção do hospital parece não querer se envolver. Então eu vou atrasar as coisas. Pelo menos até amanhã. Isabela cochichou, mais uma coisa, as redes sociais estão em chamas. Estão postando fotos do Daniel, chamando ele de monstro. Clara ficou imóvel por um segundo, inacreditável, alguém que só quis ajudar agora é jogado no fundo do poço. Na cela, Daniel estava encostado na parede, olhar vazio. Do lado de fora, ouviu-se uma batida. José, seu advogado, entrou. Daniel, acabei de falar com a polícia. A situação está pior do que eu pensava. O que eles pretendem fazer? Ainda não formalizaram a acusação, mas a pressão da mídia está empurrando tudo para o pior caminho. Daniel abaixou a cabeça, trabalhei com serviço social, achei que conhecia a injustiça. Mas não assim. Não vamos desistir. Estou tentando conseguir autorização para revistar a área do parque. Talvez alguma câmera de segurança de residência tenha funcionado. Obrigado. José apertou sua mão, você fez o que era certo. Eu vou provar isso. À noite, Carlos voltou ao hospital, com flores e uma caixa de brinquedos. Entrou na sala da enfermagem.
Vim buscar o Lucas. Isabela olhou para Clara e respondeu: ele ainda não está estável. Temos permissão para mantê-lo em observação. Carlos estreitou os olhos: e não se esqueça que tenho a guarda legal. Clara saiu, e nós temos o dever de protegê-lo de possíveis danos. Você está me acusando? Carlos aumentou o tom. Não. Estou pedindo paciência. Só por uma noite. Carlos riu friamente: se eu voltar amanhã e ainda estiverem me impedindo, eu processo o hospital. Clara respondeu firme: estamos prontos para ir ao tribunal. Carlos saiu irritado. Isabela comentou: você acaba de fazer mais um inimigo. Não tem problema. Esse inimigo vale a pena. Na manhã seguinte, no plantão, Clara encontrou Lucas sentado à janela, olhando a chuva. Conseguiu dormir? Lucas assentiu levemente. Clara sentou-se ao computador, os olhos na tela com os resultados dos exames médicos. Percorreu cada linha: lesão de tecido mole, hematomas no braço, sinais antigos e recentes sobrepostos. Ela suspirou e ligou para Isabela: Isabela, preciso te ver na sala dos plantões. Agora. 10 minutos depois, Isabela entrou com uma xícara de café. O que houve? Seus olhos estão vermelhos. Clara virou o monitor. Veja. Isabela fixou os olhos nos resultados. Alguns segundos depois, exclamou: hematomas profundos assim não podem ser de uma queda. Exato. É uma sequência de lesões. Antigas e novas. Isso é abuso continuado. Isabela ficou em silêncio. Clara mordeu os lábios: e não posso mais ficar parada. Mas se eu informar a diretoria, vão encobrir. Carlos não é qualquer um. O que você vai fazer? Preciso avisar a polícia. Mas alguém confiável. Tenho um amigo Júlio. Agora ele está na divisão de investigações do Distrito Central. Isabela hesitou: ele é confiável? Totalmente. Ele trabalhava com crianças vítimas de abuso. Clara pegou o celular e discou. Alô? Disse uma voz masculina. Júlio, sou eu, Clara. Preciso de ajuda. Urgente. O que houve? É sobre um menino, Lucas Alves. Pode estar sendo abusado pelo pai. Você tem certeza? Tenho provas médicas. Mas não posso mandar pelos canais oficiais. Tudo bem. Estou indo agora. 1 hora depois, Júlio chegou ao hospital. Usava um casaco preto, alto, sério, mas com olhos gentis. Clara apertou a mão dela. Júlio, obrigada por vir. Me leve até o menino. Depois me conte tudo. Isabela acompanhava, observando. Você é policial? Sim. Tenente Júlio Ramos. Trabalhei com proteção infantil na divisão de proteção à criança. Os três entraram no quarto. Lucas dormia. Clara puxou levemente o lençol, mostrando o braço. Está vendo isso? Ela perguntou. Júlio examinou com atenção e assentiu. Um formato circular, roxo escuro. Não parece batida comum. Parece aperto forte. Clara mostrou um raio-x, lesão leve no ombro esquerdo. Não é recente. Provavelmente alguns meses. Júlio ficou em silêncio por segundos. Você suspeita de quem? O pai Carlos Alves. Isabela completou, mas ele é influente. Muito poderoso. Júlio sorriu de lado. Já lidei com gente assim. Ele não é exceção. O que você pode fazer? Perguntou Clara. Vou pedir uma investigação independente, sem interferências. Mas preciso de mais dados. Tenho o prontuário completo. E o menino disse algo? Nada. Ainda não falou uma palavra. Júlio olhou para Lucas, depois tirou um caderno do bolso. Vou agir o mais rápido possível. Naquela noite, Carlos voltou ao hospital. Isabela o impediu na porta. O menino está dormindo. Por favor, volte de manhã.
Sou o pai. Tenho direito de entrar a qualquer hora. Isabela manteve a calma. Temos ordem de suspender a alta até que os exames sejam concluídos. Carlos franziu a testa. Exames? Médicos. Quem te deu esse direito? A doutora Clara. Carlos resmungou. Clara Ferreira, ela pensa que é quem? Ele se virou e saiu, já ligando. Chama meu advogado. Eu vou processar. Na delegacia, Júlio estava diante do computador, ouvindo o áudio de Clara. Hematomas intercalados, localizações incomuns, incompatíveis com o relato de queda. Ele pausou e escreveu no relatório: alta probabilidade de abuso físico contínuo. Vítima não coopera devido a trauma psicológico. Requer proteção especial. Na manhã seguinte, Júlio voltou ao hospital. Clara o recebeu na entrada. Tem notícias. Pedi acesso às câmeras próximas ao parque onde o menino foi achado. Talvez achemos algo. Isabela acrescentou: vi se Carlos aparecer nas imagens por lá? Então temos uma virada. Clara mostrou um desenho de Lucas, que ele fez ontem. Júlio observou: um homem empurrando uma criança? E a frase abaixo: papai um ponto. Ele assentiu, firme, e não vou deixar isso ser abafado. Júlio estava sob a marquise do Parque Rua Santa Lúcia, com uma pasta e uma lista de câmeras da área. A garoa molhava seu casaco. Ele se virou para o policial local. Miguel, a câmera na esquina de Rua Santa Maria ainda funciona? Miguel respondeu: sim. É conectada à central de tráfego. Posso solicitar as imagens. Faça isso. Preciso das gravações das 6 horas às 8 horas. Miguel começou a ligar, andando. Júlio olhou ao redor do parque onde tudo começou. Bancos frios, grama ainda molhada. Ele respirou fundo e fez anotações no caderno. 2 horas depois, na sala de vigilância do Distrito de Central, um telão mostrava as imagens da câmera de tráfego. Ainda era cedo, com névoa no ar. Júlio e Miguel assistiam com atenção. Ali. Olha. Miguel apontou. 7h18, alguém saindo do parque. Júlio estreitou os olhos. Pause. Pode ampliar? Miguel ajustou a imagem. Não dava para ver o rosto, mas o terno caro, o andar apressado e o cachecol familiar eram inconfundíveis. Carlos. Júlio murmurou. E 5 minutos depois, Miguel continuou, passando o vídeo. 7h23, Daniel aparece vindo da Rua São Joaquim. Júlio assentiu e veio de outra direção. Correndo. Sem atitude suspeita. Miguel confirmou: as câmeras mostram que eles não se encontraram. Cada um veio de um lado. Mas com horários muito próximos. Júlio respirou fundo: isso muda tudo. Mas ainda não é suficiente para acusar Carlos. Miguel alertou. Ainda não. Júlio repetiu: mas é o suficiente para ampliar a investigação. Vou pedir acesso às câmeras residenciais da rua de trás do parque. Pode haver algo. Miguel concordou: certo. Vou ajudar com o pedido. Júlio pegou o celular e mandou uma mensagem para Clara: encontrei a primeira prova. Ainda há esperança. No hospital, Clara leu a mensagem, com o coração acelerado. Ela levantou os olhos para Lucas. O menino segurava o ursinho de pelúcia cinza, ainda tímido, mas sem o medo de antes. Clara sussurrou: está quase acabando, querido. Eu prometo. Isabela entrou e viu o rosto iluminado da amiga. Notícia boa. Júlio conseguiu imagens de uma câmera de trânsito. Mostram o Carlos saindo do parque antes do Daniel aparecer. Isabela arregalou os olhos. Sério? Sim. Mas precisamos de mais. Ainda não é o suficiente. Isabela disse lentamente: sabe. Quando Daniel foi levado para a delegacia, eu vi o olhar dele. Não era o de um culpado. Clara assentiu: eu sei. Mas agora é hora da verdade falar mais alto. No dia seguinte, Júlio recebeu autorização para acessar os sistemas de câmera de 3 residências próximas ao parque.
Ele bateu de porta em porta, mostrou seu distintivo e explicou o motivo da investigação. Uma senhora chamada Dona Célia, moradora da casa número 27, após ouvir o relato, assentiu: a câmera da minha casa aponta para o portão dos fundos do parque. Se conseguir ver algo, veja. Júlio conectou um pendrive e voltou às imagens daquela manhã. O tempo passava na tela até que ele apertou o mouse com força. 7h15. A imagem mostrava claramente Carlos entrando apressado no parque pelo portão dos fundos. Ele carregava algo na mão, com um olhar extremamente furioso. 7h17. Um movimento trôpego. 7h18. Lucas pequeno, trêmulo, recuava. Carlos avançava, com o braço levantado. Um empurrão. Lucas caiu no chão, imóvel. Carlos ficou paralisado por alguns segundos, olhou ao redor e então fugiu pelo portão da frente. Júlio ficou em silêncio. Miguel, que estava ao lado, murmurou um palavrão: filho da mãe. Júlio salvou o vídeo, virou-se para a Dona Célia: obrigado, senhora. A senhora acabou de ajudar a salvar um inocente. Naquela tarde, na delegacia, Júlio apresentou todas as provas a Moreira e Lúcia. Este é o trecho mais importante. Ele deu play no vídeo. Lúcia levou a mão à boca, Moreira ficou em silêncio. Está claríssimo, disse Moreira, e virou-se para Lúcia: prepare o mandado de prisão urgente para Carlos Alves. Júlio acrescentou: me chamem o advogado do Daniel Moura. Ele precisa ser libertado imediatamente. No hospital, Clara ouviu a notícia de Isabela e deixou as lágrimas caírem, e finalmente. Lucas ainda estava com seu ursinho. Quando Clara se agachou, ele perguntou baixinho: o moço já pode ir para casa? Clara o abraçou: logo, meu amor. Muito em breve. Repito, Carlos Alves está sendo preso por agressão infantil e falso testemunho. Anunciou Júlio quando a polícia invadiu o escritório de Carlos. Carlos se assustou, levantando-se de súbito: vocês são loucos? Eu sou a vítima. Sou o pai daquele menino. Lúcia se aproximou com o mandado em mãos: o senhor foi gravado agredindo o menino Lucas no parque. Todas as mentiras acabam aqui. Não. Tenho advogado. Vou processar todos vocês. Júlio, impassível, fique à vontade. Mas agora, nos acompanhe. 2 policiais algemaram Carlos. Ele gritou: eu não fiz nada de errado. Tenho direitos. Sou o pai legal. Lúcia afirmou com firmeza: ser pai não lhe dá o direito de machucar uma criança. Na delegacia, Daniel estava sentado em silêncio na sala de espera. Quando a porta se abriu, Júlio entrou com um leve sorriso. Senhor Moura, o senhor está liberado. Todas as acusações foram retiradas. Daniel se levantou num salto: eu não acredito. Clara apareceu por trás e o abraçou com força: eu te disse. A gente não desistiu. Obrigado a todos vocês. Júlio assentiu: tem alguém que quer muito te ver. A porta dos fundos se abriu. Lucas, usando um suéter azul, entrou com Isabela. Ele ainda parecia tímido, mas ao ver Daniel, sorriu. Tio Daniel, chamou ele, baixinho. Daniel se ajoelhou, de braços abertos. Lucas correu e o abraçou com força. Achei que nunca mais ia te ver. Lucas sussurrou: eu acreditei em você. O tempo todo. Na sala de imprensa da Delegacia de São Paulo, Moreira falou diante de dezenas de jornalistas. Hoje, anunciamos oficialmente: o senhor Carlos Alves foi preso por agressão infantil e tentativa de incriminar um inocente. Graças ao trabalho da doutora Clara Ferreira e do tenente Júlio Ramos, a verdade foi revelada. Um jornalista levantou a mão: e quanto ao homem que foi chamado de um sequestrador? Moreira olhou para suas anotações e declarou com clareza: o senhor Daniel Moura é totalmente inocente. Foi ele quem salvou o menino Lucas. Pedimos desculpas por sua detenção anterior. A sala se agitou. Naquela noite, no abrigo de funcionários sociais, Daniel estava em seu pequeno quarto, olhando pela janela.
Clara bateu na porta, entrou com uma pasta nas mãos. Tenho boas notícias, disse ela. O que é? A Organização de Proteção à Criança quer que você volte a trabalhar com eles. Já sabem de tudo. Acreditam que você é insubstituível. Daniel ficou surpreso. Sério? Você terá um período de avaliação. Mas, sinceramente, depois de tudo que fez, acho que nem precisa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Achei que tinha perdido tudo. E no fim, Isabela entrou com um envelope grande. E não esqueça que tem alguém que quer te ver todos os dias. Lucas correu atrás, com um desenho nas mãos. Tio Daniel. Fiz um desenho. Deixe eu ver. No desenho, duas pessoas sentadas num banco, sob um céu azul. Um adulto segurava a mão de uma criança. No canto, Lucas havia escrito com letras tortas, família. Daniel segurou o desenho, emocionado. Você é meu motivo para continuar. Na cela, Carlos encarava o advogado. Eles não podem usar aquele vídeo contra mim. Carlos, as imagens são muito claras. A outra parte tem depoimentos médicos, laudos, o desenho do seu filho. Eu sou a vítima aqui. Ninguém mais acredita nisso. A imprensa, a opinião pública, até seus acionistas, todos estão te abandonando. Carlos bateu na mesa. Eu vou recorrer. Tenho dinheiro. O advogado balançou a cabeça. Dinheiro não apaga provas. No dia seguinte, o tribunal da cidade abriu uma sessão emergencial. Daniel sentou-se no plenário, entre as pessoas que antes o condenaram agora silenciosas, sem coragem de encará-lo. Clara estava ao seu lado. Está bem. Só quero ouvir a sentença. Nada mais. Júlio entrou e o cumprimentou. Vou depor. Fique tranquilo. Quando Carlos foi conduzido à sala, Lucas apertou a mão de Isabela. Seus olhos não tinham mais medo, apenas o silêncio de quem já sofreu demais. O juiz declarou. Após analisar todas as provas, o tribunal declara o réu Carlos Alves culpado por lesão corporal intencional contra menor e por obstrução da justiça. Murmúrios tomaram conta da sala. A sentença é de 10 anos de prisão e proibição permanente de contato com o menor Lucas Alves. Carlos gritou. Não. Vocês acabaram comigo. O juiz respondeu com serenidade. O senhor se destruiu sozinho. Do lado de fora do tribunal, repórteres disputavam espaço para fotografar Daniel. Senhor Moura. Como se sente agora? Eu só quero agradecer a quem acreditou em mim. E pedir desculpas ao Lucas por não ter conseguido salvá-lo antes. Uma jornalista perguntou. Vai processar a polícia? Daniel balançou a cabeça. Não. Eles seguiram o protocolo. O importante é que agora o Lucas está seguro. Na manhã seguinte, os principais jornais estampavam manchetes. Herói silencioso Daniel Moura é inocentado. Clara entrou na sala recém-pintada do Centro de Proteção à Criança. Sobre a mesa, colocou o jornal. Agora a cidade toda sabe quem você é. Daniel olhou e sorriu. Não preciso que o país inteiro saiba. Só preciso que uma pessoa acredite em mim. Lucas entrou correndo, com um controle remoto na mão. Tio. Você está na TV. Tô feio, né? Daniel brincou. Não. Você é um herói. Lucas gritou, rindo alto. Isabela entrou com um envelope grande e notícia nova do Conselho de Proteção Infantil. Estão te convidando oficialmente para ser conselheiro comunitário. Começar do zero? Daniel perguntou, ainda tímido. Clara colocou a mão em seu ombro. Não. Continuar algo que você nunca deixou de fazer. Naquela noite, no Congresso Anual de Proteção à Infância em São Paulo, os refletores iluminaram um grande auditório. O apresentador, com o microfone em mãos, anunciou com voz firme. E hoje, homenageamos uma pessoa especial. Alguém que não precisou de títulos para fazer o que é certo. Alguém que agiu quando todos se calaram. Daniel Moura. As palmas ecoavam sem parar. Muitas pessoas se levantaram.
No meio da multidão, Lucas foi o primeiro a se levantar, gritando alto: "Tio Daniel!" Daniel caminhou devagar até o palco, microfone na mão, os olhos marejados. "Eu não me considero um herói." Começou ele. "Eu apenas fiz o que qualquer um deveria fazer. Se eu tivesse ido embora naquele dia, acho que nunca teria me perdoado." Clara, sentada na plateia, apertava a mão de Isabela. "Mas tive sorte de não estar sozinho. Tive pessoas como a doutora Clara, o policial Júlio, a enfermeira Isabela e um menino que me ensinou que, às vezes, a menor das confianças pode salvar toda uma vida." Ele abaixou a cabeça. Todo o auditório se levantou, os aplausos não cessavam. Quando Daniel desceu do palco, Lucas correu e abraçou suas pernas. "Tô orgulhoso do senhor, tio." Daniel o ergueu nos braços. "E eu tô orgulhoso por você ser tão corajoso." Júlio se aproximou e apertou sua mão com firmeza. "Trabalho nessa área há 20 anos. Mas é a primeira vez que sinto que realmente restauramos a justiça." Isabela sorriu. "Vi também é a primeira vez que vejo o Júlio emocionado." "Não espalha." Júlio fez uma careta. "Eu tenho uma imagem séria a manter." Todos riram alto. Na noite seguinte, no Parque Rua Santa Lúcia, onde tudo começou, Daniel estava sentado no mesmo banco de sempre. Lucas estava ao lado, segurando um picolé de baunilha. "Gosto muito desse lugar." "Eu também." Daniel assentiu. "Aquele dia, e se o senhor não tivesse passado por aqui, e talvez eu nem soubesse mais quem sou." Daniel ficou em silêncio, depois perguntou: "Você está com raiva do seu pai?" Lucas pensou por alguns segundos e balançou a cabeça: Não, mas não quero vê-lo mais." "Então você perdoou?" "Acho que, e perdoar me deixa em paz." Daniel sorriu, passando a mão no cabelo do menino: "Tenho muito orgulho de você." Depois de um tempo, Lucas perguntou: "O senhor pensa em me adotar?" Daniel olhou surpreso: "Por que essa pergunta?" "Porque eu quero ficar com o senhor. Para sempre." Daniel não conteve a emoção. Abraçou o menino com força: "E se você quiser, eu farei de tudo para ficarmos juntos." 2 semanas depois, no escritório do Centro de Proteção à Criança, Clara entregou uma pasta para Daniel. "Este é o pedido de tutela legal do Lucas. Eu já assinei o apoio médico até a audiência." "Tem certeza disso?" Isabela perguntou. "Tenho. Nunca estive tão certo de algo na minha vida." No dia da audiência, o juiz olhou para os dois à sua frente. "Senhor Moura, o senhor possui todos os requisitos legais, financeiros e psicológicos. Mas a pergunta mais importante é: o senhor está disposto a ser o apoio mais seguro na vida do Lucas?" Daniel olhou para Lucas e respondeu: "Não apenas disposto. Eu anseio por isso." Lucas assentiu, sorrindo para o juiz. O magistrado declarou: "O tribunal aprova. A partir de hoje, Daniel Moura é oficialmente o tutor legal de Lucas Alves." Naquela noite, no novo apartamento fornecido pela organização de apoio, Daniel arrumava livros junto com Lucas. "Quero aprender a desenhar, tocar violão, cozinhar. O senhor vai aguentar?" Daniel riu: "Contanto que você não aprenda e a falar demais." "Não. Também quero aprender a cantar." Os dois riram alto juntos. Clara e Isabela apareceram. Clara trouxe uma lasanha caseira. "Hoje é o jantar de comemoração." Isabela entregou uma caixa de presente para o Lucas. O menino abriu e encontrou uma moldura com a frase: "Família é o lugar onde sempre tem alguém esperando por nós." Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, Daniel lia um livro. Lucas dormia ao lado, abraçado ao ursinho cinza. Daniel o cobriu com o cobertor e sussurrou: "Vamos recomeçar a partir daqui, tá bom?" Ele olhou pela janela. O céu noturno de São Paulo já não parecia sombrio. Havia apenas uma luz suave como uma promessa. Todo ferimento, um dia, há de sarar. A história é um lembrete poderoso de que a bondade, às vezes, é mal interpretada, mas a verdade sempre encontra uma maneira de emergir. Daniel escolheu agir quando todos se afastaram, e foi essa persistência que salvou a vida de uma criança.
A lição aqui é: não se cale diante da injustiça e nunca julgue alguém pela aparência ou boatos. Uma atitude no momento certo, por menor que seja, pode mudar a vida de outra pessoa e a nossa também. A justiça pode tardar, mas nunca falha. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.